muito agradecido a vocês por aumentarem o número de inscritos aqui no canal, ao clicarem aqui também no sininho para receberem os novos vídeos gravados e aqui postados, e também por curtirem. Isso aumenta a nossa possibilidade e nos dá muito mais condições de trabalho. Falo agora sobre o problema do fundamentalismo e de que não vale a pena pertencer a essas igrejas fundamentalistas. Há pouco eu gravei um vídeo aqui sobre o papel sujo que esses fundamentalistas fazem nos grupos de WhatsApp, colaborando com o bolsonarismo, colaborando com o fundamentalismo, colaborando com o nazismo, com o fascismo, que desgraça esse país, apoiando as piores propostas que resultam nisso, que nós vemos aí com vampirão, com golpe, que eles preferem do que um país justo, um país de um Estado que sirva à justiça social, né? Eles preferem isso. Agora, eu quero dizer uma coisa. Essas igrejas fundamentalistas, com esses coronéis como Silas Malafaia, como Edir Macedo, como R.R. Soares, como aquele da facada falsa que não aconteceu, o Santana, como... E até o pastor Caio Fábio, em quem confiei muito, mas que é amigo do Aécio, é amigo do Carvalho, é amigo da direita toda, né? Esses coronéis, eles praticam verdadeiros crimes contra as pessoas. O cristianismo que eles pregam não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, com Jesus Galileu da primeira era cristã. Nada a ver. É uma outra coisa que eles pregam, e eu já direi qual. Então, esses fundamentalistas, eles prestam de serviço infernal, diabólico ao Brasil. O que acontece com eles? Essa tal experiência de conversão, essa tal experiência espiritual de cunho fundamentalista, de conteúdo fascista, é tão violenta que ela esvazia a pessoa da sua consciência de classe. A pessoa não passa mais a pertencer a uma classe trabalhadora, ela passa a ser uma coisa lá espiritual, sem carne, sem osso, sem produtividade, sem se envolver com as questões do trabalho, como o seu sindicato, como as defesas das necessidades econômicas, os direitos do trabalho, os direitos sociais e tal. Não, eles abandonam tudo isso, porque esvazia a pessoa da consciência social. Esse é o momento que retira da pessoa o seu ser social, ela se torna puramente individualista, desinteressada na sociedade, desinteressada no que ocorre na sociedade, atribuindo tudo a Deus ou ao diabo. Ela não tem responsabilidade nenhuma. É um crime que fazem contra as pessoas. E também retiram das pessoas, o fundamentalismo retira, esvazia as pessoas do sentido patriótico. Elas não têm pátria, elas passam a viver numa espécie de pátria celestial que não tem lugar nenhum. Só nas mentes, na ideologia maliciosa dos pregadores e dos coronéis de igrejas. É verdadeiramente criminoso. No momento que a pessoa não tem pátria, ela não vai defender a pátria onde ela está, porque ela não tem pátria. Ela não pertence a pátria nenhuma. Ela não pertence nem ao Brasil, nem a Cuba, nem a Venezuela, nem aos Estados Unidos. Ela pertence a uma coisa que se chama pátria celestial. É um crime isso. Isso deixa as pessoas vulneráveis. Isso deixa as pessoas expostas com carnes e nervos para a exploração do capitalismo, exploração do capital e o bote do imperialismo internacional. Essas pessoas, em contrapartida, elas se tornam fanáticas, se tornam rancorosas, se tornam odiosos, porque elas separam o mundo entre duas partes. Um mundo santo, iluminado, o mundo dos salvos, que é o delas. E o outro é o mundo dos perdidos. Os mundos dos que lutam pelo mundo humano, como eles dizem, né? Dos que lutam por justiça, dos que lutam pelo direito dos homossexuais amarem, serem amados, pelos direitos dos pobres, etc. Não, eles deixam para lá porque isso está no mundo das trevas, no mundo do demônio. Elas separam o mundo, praticando uma violência epistemológica, uma violência teológica, uma violência que não está na agenda de Jesus. Nunca esteve na agenda dos 4 evangelhos. Isso é uma heresia. Então é o seguinte, ó, eu sou arcebispo primaz da Igreja Católica Anglicana.
que tem os cânones, é legalizada, é registrada, não explora ninguém, e que tem um projeto de evangelização para o Brasil e para o mundo, porque eu sou arcebispo da igreja no mundo todo. E eu ofereci à igreja um projeto que é um seminário, sempre começa a sexta-feira e continua no sábado. E esse seminário se chama Irmanados na Compaixão, na Justiça e da Paz. Está à disposição de vocês. Então esse projeto, ele ensina as pessoas a se apaixonarem por sua pátria, pelo seu povo, pela justiça social, pelas coisas aqui e agora e a lutarem por elas. E muitas dessas pessoas depois acabam formando comunidades e até formando igrejas. Não essas igrejas fundamentalistas, alienadas, inimigas das pessoas como seres integrais. Está à disposição. Mas se vocês acharem que não devem participar de uma igreja como essa, que tem uma preocupação com o ser humano, com a sua entidade social, com a sua entidade cidadã, com o seu compromisso político com a sociedade, então vão para a Umbanda. Vão para as regiões afrodescendentes, mas não vão para essas igrejas, porque elas arrebentam com as pessoas. Elas acabam com o sentido histórico humano nosso, para nos tornar seres falsamente espirituais. Ou então, fiquem ateias. Sejamos ateus. É preferível ser ateu, comprometido com o povo, do que crer nas divindades dessas igrejas, desses Marco Feliciano, desses Malafaia, desses Edir Macedo, desses R.R. Soares, desses hereges todos, Padre Ricardo, da Igreja Católica Romana, e aquele lá da cabeça de serpente, Padre Marcelo, né? Esses padres todos, com esses pastores, com esses coronéis todos, são criminosos. E eles desencarnam as pessoas, descarnam as pessoas, desossam as pessoas. Mas uma coisa eles não abrem mão, é do dinheiro das pessoas. Então, se vocês não quiserem participar de um projeto como esse que eu proponho, que não é impositivo, que não é desrespeitoso, pelo contrário, muito pelo contrário, repito, vão para a Umbanda, vão para o Axé, sejam ateias, mas não abracem esse tipo de coisa que está ajudando a destruir o Brasil. Acessem o vídeo anterior, já vai descer aqui, né? Acesse para vocês verem meu comentário, o que essa gente faz nos grupos do WhatsApp, né? O desserviço que eles prestam com o seu rancor, com o seu ódio, com os seus desajustes sociais, com a sua ideologia bolsonariana, fundamentalista, fascista, preconceituosa. Interessante, tem pobres nesses grupos, negros que são a favor de Bolsonaro, homossexuais que são a favor de Bolsonaro, absolutamente incoerentes. É isso que o fundamentalismo faz com as pessoas, torná-las incoerentes, contraditórias, mentirosas, falsas com elas mesmas. Pensem nisso, viu? Não sou nem corajoso para dizer isso para vocês, não sou. Sou apenas verdadeiro. É esse o caminho. Abraços críticos e fraternos a vocês todas e a vocês todos.